A senhora chegou a ver o Batuíra? Sim, muitas vezes. Né? Então no começo eu não via. Então eu fiquei maluca, fiquei louca. Eu tenho 5 filhos, 2 são jacareenses. E estou aqui me pondo a escrever e assino um nome que não é meu, né? Eu fiquei maluca naquele primeiro momento. Aí quem me ajudou muito foi a dona Zenite. Você lembra dela, de ouvir falar? Já. Tinha uma mediunidade extraordinária, né? E esse povo que foi chegando, o seu Ayrton, que eram espíritas, né, de muito tempo. Aí a dona Zenite via, comprovava, então muitas comprovações foram acontecendo. Aí teve um período que eu desenhava, né, fazia aqueles desenhos de olho fechado, no escuro, com lápis pastel, né, então tinha muitos desenhos que eu distribuí na época. Né. Alguns assinavam, outros não assinavam, então eu acho que aquilo tudo era um chamamento para o trabalho com a Fraternidade. A senhora falou que na sua infância teve uma formação católica. A senhora é de Bariri? Eu sou de Bariri. Conta um pouquinho como é que foi essa sua infância lá, como é que era a cidade. Foi uma infância maravilhosa. Bariri era uma cidade pequenininha, do meu tempo ela não era calçada, uma cidade quente para chuchu, né? É uma terra que tinha muita mamona, nós tivemos até uma indústria de óleos e vegetais. E a gente dizia que o sol lá era de torrar mamona, né? Então foi uma infância gostosa de andar descalça, minha avó tinha uma chácara, minhas tias tinham fazendas, então uma infância assim de chupar jabuticaba no pé, de subir em mangueira, né? De ir na igreja, de assistir missa, de fazer catecismo, de ir na escola, né? No grupo escolar, depois o ginásio, eu fiz ginásio do estado, que eram os primeiros ginásios do estado daquela época, e eram excelentes, né? Depois eu fiz escola normal em Jaú, que Bariri não tinha, e aí eu fui para São Paulo. A senhora inclusive escreveu um livro, né? A Casa das Minhas Lembranças, sobre, eu tenho aí, vou te dar. Sobre Bariri, é esse da Casa das Minhas... A Casa das Minhas Lembranças é a minha casa de Bariri. Bariri. Né? É. E eu escrevi antes um outro livro, Retratos, onde eu falo muito sobre a chácara da minha avó e dos meus familiares. Eu devia ter uns 4 anos na época. Então era um lugar assim paradisíaco, tinha bambu, tinha rio que passava no fundo, tinha o poço. Vou te oferecer isso. E a senhora vai para o magistério, aí vai ser professora? Eu fui ser professora, né? Esperei as minhas filhas crescerem, né? Quando ficaram maiorzinhas, eu voltei a dar aula. E aí me aposentei em São Paulo, que nós moramos 3 anos lá nesse íntegro. E me aposentei lá, mas foi uma coisa que eu amei profundamente fazer. Deu aula inclusive em zona rural? Dei muito tempo, dei aula na Fazenda Jacareí, no núcleo japonês, depois dei aula no Campo Grande, dei aula no, como é que chama? O Caminho para o Bom Jesus. Sei. Tinha uma fazenda linda ali do lado da escola. Então as minhas filhas diziam que aquela era a escolinha do Chico Bento, porque era uma escola de chão de terra, que tinha o poço do lado, né, o sanitário para fora. Então a minha vida foi isso, foi dar aula, foi criar filhos, né? E o Batuíra depois que preencheu. Mas nessa época do magistério, da senhora como professora, a senhora já procurava trabalhos voluntários para fazer, né? Para ajudar os pessoas? A gente éramos a dona Ellie Peter, a Lourdes Galoc, esposa do Geraldo Galoc, e eu. Nós íamos um dia da semana no asilo, lá na Cônigo José Bento, e outro dia da semana nós íamos na creche, na época era Estância Feliz. E a gente ia assim, para fazer o que precisasse. Dar banho, cortar cabelo, dar a comida para o nenê, dar comida para o velho, contar história para um, contar história para outro, arrumar roupeiro, lavar roupa, passar roupa, o que precisasse, né? Então começou assim. Isso bem antes do Batuíra. Né? E a senhora vem para Jacareí em 66? Eu vim em 66. Quer dizer, o ano que vem vai fazer bodas de ouro a senhora aqui em Jacareí. Bodas de ouro. E a senhora escolhe a cidade por quê? Olha, é uma paixão por Jacareí. Você sabe que nós moramos 3 anos em São Paulo, mas tudo que a gente tinha que fazer, a gente vinha para Jacareí. No médico era em Jacareí, eleição, a gente vinha votar aqui. Tudo. Resolvíamos todos os nossos problemas em Jacareí. A gente não se desvinculou, nem da Fraternidade Batuíra. Eu continuei dando aula, fazendo palestra. Quer dizer, quando a senhora chegou aqui nos anos 60, já se acostumou rápido com a cidade? Gostei muito de Jacareí. Eu comecei dando aula no SESI, depois logo fui dar aula no Estado, na roça primeiro. Depois eu ingressei em São José dos Campos, lá no Benedito Matarazzo. Depois eu vim aqui para o Hermínia, né, onde fiquei mais de 8 anos. Então, eu adoro Jacareí.
Ainda é a paixão da senhora pela cidade ainda é a mesma ou maior até? É a mesma. Eu amei, por exemplo, quando eles instituíram o parque da cidade. Fomos muitas vezes, eu e o Paulo, caminhar ali. Nem sei se eu tenho coragem de ir agora. Ele já não está mais aqui, está tão recente, né? Isso. Mas eu amo Jacareí. Jacareí é a minha terra de eleição. Bariri é minha terra de nascimento e do coração. Jacareí é de eleição, minha terra do coração. E a senhora conhece o seu Paulo em qual situação? Eu conheci o Paulo em São Paulo, ele era funcionário público, ele era funcionário do IAPI e nós morávamos no mesmo bairro. Então nos conhecemos, né? De passagem nos conhecemos e começamos a namorar, namoramos 3 anos, entre namoro e noivado e nos casamos. E a senhora falou dessa paixão por Jacareí e foi um reconhecimento do título de cidadã jacariense que a senhora recebeu, pois né? Eu acho que nem era merecido, porque... Era, né? Não. Para falar a verdade. Sabe, o que a gente faz, deixa eu contar para você, a gente quando começa um trabalho, quando vai fazer um trabalho voluntário, a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz, né? Então você não vai fazer assim, pensando, amanhã todo mundo vai reconhecer, eu vou ser homenageado. Não é nada disso. A gente vai fazendo, a gente tem amor, vai pondo amor naquilo que faz. E é isso que é importante. É viver, né, o dia e fazer alguma coisa que seja de utilidade para os outros também, que não seja só para a gente. Foi o vereador Egídio Coimbra, né? Foi o vereador Egídio Coimbra, que era espírita também, né? E acho que o pedido quem fez para ele foi a Heloísa Nascimento. A jornalista. Era jornalista, né? Era muito amiga do Paulo, ela foi funcionária do Paulo no IAPI, né? Uma excelente funcionária, ele dizia. E eu acho que foi ela que sugeriu, né? Não acho que merecia. Mas qual foi o tamanho da emoção da senhora de receber esse título? Muito grande. E na época eu vou confessar uma coisa para você, eu fiquei muito triste ao mesmo tempo, porque eu achei que quem merecia aquele título era o Paulo, que tinha exercido funções públicas na cidade. Tinha sido vereador. Tinha sido vereador, afinal de contas ele estava aqui na época da criação do INSS, ele teve muito trabalho e ele se dedicou muito a Jacareí, aquele povo que ele atendia no Instituto, né? Então, na época, o senhor Aureliano era vereador e me ligou para contar, contou para o Paulo. Quando o Paulo me contou, no primeiro momento assim, eu falei, que estranho, né? Não me sentia assim nem muito à vontade. Depois, lógico, fiquei emocionada, né? Muito grata, mas não achei que eu merecia. Na verdade, eu achei que ele é que merecia. E ele acabou não recebendo? Não recebeu. Depois, numa outra ocasião, alguém propôs e ele não quis, né? Ele era modesto também e eu fui levada, né? E a emoção foi muito grande. E como é que a senhora vê hoje esse trabalho, esse projeto que a senhora tem, que começou junto com o seu Paulo, tantos anos depois, que já renderam muitos frutos? Eu imagino que existam crianças que estavam aqui no começo, que hoje são mães e vêm... que já voltam aqui para receber o benefício. Como é que é isso? Como é que a senhora vê isso? É uma alegria muito grande, sabe? É aquilo de você plantar a jabuticabeira e ver crescer a jabuticabeira, ficar imaginando que vai dar flor e que depois você vai colher o fruto e que um dia você vai chupar aquele fruto gostoso, né? Então é muito gratificante. E que tipo de trabalhos são desenvolvidos aqui no projeto, que a senhora possa falar para a gente? Aqui nós temos, em primeiro lugar, isso aqui é uma escola de mães. Então a gente acolhe a mãezinha para que ela seja instruída, né, sobre o que está acontecendo com ela, sobre o parto, sobre essa criança que vem e vai fazer parte da família, a aceitação do neném, a convivência melhor em casa. Então ela tem, por exemplo... solteiras? Tem de todo jeito, né? Elas chegam aqui, nós temos meninas hoje de 12 anos, a partir de 12 anos. Então, para o ano que vem, se der certo, nós pretendemos fazer um trabalho diferenciado. Essas meninas adolescentes vão frequentar em dias diferentes. E elas vão ter um tratamento específico para a condição delas, que são meninas sofridas, muitas vezes postas para fora de casa. A situação é de tristeza muito grande. E elas precisam de um atendimento diferenciado. Então nós temos um atendimento psicológico, nós temos um atendimento de
odontológico. Nós já tivemos médicos, tivemos pediatras, tivemos ginecologistas, né? Temos uma aula com uma psicóloga, ela estava dando aula hoje em grupo. Temos oficinas de cabeleireiro, de informática, de culinária. De culinária tinha 2, agora a nossa professora da culinária trivial teve uns probleminhas, está afastada, mas o Marcos começou, o Marcos Kolosowski, que hoje está no lugar do Paulo. Ele está dando aula hoje de culinária lá na padaria. Tem a padaria artesanal, onde elas também fazem o curso. Então, o que a gente espera? Tem manicure, né, também, que com isso que a gente oferece, elas têm uma melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, a hora que ela aprende a fazer doce, salgadinho, ela começa a fazer para fora. A hora que começa a fazer unha, vai fazer unha na vizinhança. A hora que aprende a cortar cabelo, nós temos meninas que montaram o salão de beleza. Eram 2 irmãs, né, e empregaram algumas colegas, né? Então, tudo isso é alegria para a gente. Perceber que com esse trabalho alguém se beneficiou e alguém teve uma qualidade de vida melhor e a sociedade melhorou um pouquinho naquele lugar. A gente atende a periferia, né? E além disso, a própria o bebê quando nasce, né, tem assistência. Não, e inclusive eu já tive um contato com ele, né? 2. Né? E, então é mais fácil um pouco, que não acabou. Ele não está no cemitério, ele não está mais lá, graças a Deus, ele está na espiritualidade.